talvez o capitalismo, e não mais o capitalismo selvagem, mas um capitalismo de alguma maneira colonizado, seja a forma de organização da sociedade política que esteja mais em sintonia com a dinâmica do progresso tecnológico. Isso significa uma modificação, olha, de fio a pavio do nosso modo de compreender os fenômenos sociais, os fenômenos históricos, os fenômenos políticos e inclusive a nossa própria relação com a técnica. Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, está começando mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda a gente tem uma nova conversa, descontraída, mas a gente pretende que seja profunda, sobre a natureza humana, com alguém que pode nos trazer um olhar interessante. Para ouvir todas as conversas que já foram ao ar, pode ser no podcast do seu iPhone ou então acesse Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje continuamos a série que discute o nosso futuro. Tem gente que diz que isso é bobagem, já que mal sabemos alguma coisa sobre o presente, mas o que fazemos hoje determina o nosso futuro. Por isso, falar do futuro e suas possibilidades é falar sobre como nós devemos agir hoje para ter o futuro que a gente deseja. Essa noite nós vamos conversar com o filósofo Oswaldo Giacoia Júnior. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Celso. Quem é você? Olha, eu sou professor de filosofia, trabalho atualmente na Unicamp, nasci no interior do Paraná e a resposta à sua pergunta, que me pega inteiramente de surpresa... Essa é a ideia? Ela é feita nesse momento a você através de alguns predicados externos, o que eu faço, o que eu já fiz... mas estou esperando você ir mais fundo. A sua pergunta, a resposta dela é alguma coisa que eu venho buscando ao longo da minha existência inteira. E acho que é difícil, assim, uma resposta a essa pergunta. Você deve ter indícios. Quem sou eu? Mais ou menos, viu? Eu sou alguém que tem certas preferências, que, por exemplo, eu sou muito ligado à atividade intelectual, eu gosto muito de música, gosto de esporte, mas isso não responde a sua pergunta, quem sou eu? Ainda não. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa que está procurando uma série de pistas que me deem uma indicação para responder essa sua pergunta de uma forma simples. Você acha que você vai chegar nesse ponto? Para te ser franco, eu acho que não. Eu acho que é possível que aqui e ali eu possa obter alguns insights a respeito do que eu efetivamente sou, ou de quem eu efetivamente sou, e eu consiga talvez separar um pouco aquilo que me aproxima de mim mesmo, de todo um conjunto de expectativas que foram postas a meu respeito. Algumas foram postas externamente por família ou mesmo pela sociedade, outras por mim mesmo, que foram assumidas de uma maneira pouco crítica, pouco reflexiva. Portanto, eu acho que é possível que com muito esforço, talvez com bastante sofrimento, eu seja capaz de me aproximar um pouco mais de quem eu sou, ou quem eu possa ser. Mas, como eu disse, não é uma tarefa simples, acho que não é uma tarefa imediata. Ela passa sempre pela mediação dos outros, sempre pelos afetos que te atingem, sempre por um trabalho que você faz sobre você mesmo, relação consigo mesmo, mesmo que este si mesmo não esteja dado, digamos assim, manifesto, né, mas seja alguma coisa que vá sendo
desvendado ou desvelado ao longo da sua própria vida. Se nós fôssemos perguntar o que é que define a nossa identidade, digamos, social, política, em termos modernos, né, eu chamo de moderno aquilo que acontece a partir do século XVI, século XVII, isso é bastante claro, né? Nós somos um ente, um determinado tipo de ser, cuja natureza se define a partir de dois predicados elementares, que é a igualdade e liberdade. Esses dois elementos, a igualdade e a liberdade... Não é isso? Depois da Revolução Francesa, eu tô falando mas aqui no Ocidente, do Ocidente, a China tinha uma outra história naquele momento, o Japão tinha uma outra Perfeito. História, não é isso? Eu estou falando isso em termos de Europa e depois de todos os países que se formaram a partir da experiência da Europa, europeia. Né? Antes disso, não. Antes disso, nós tínhamos uma outra espécie de autocompreensão, que era uma autocompreensão que se baseava fundamentalmente em uma certa visão teológica do mundo e da sociedade. No mundo moderno, não. Essa visão passa a se fundar em um conceito que você mencionou há pouco aqui, que é o conceito de natureza humana. O que é natureza humana? Natureza humana é uma coisa historicamente muito datada e que remete a quê? Exatamente ao conjunto dos predicados que nós podemos identificar como sendo aqueles que definem o que é humano. O homem é um animal racional, há uma série de atributos que fazem parte digamos assim, dessa diferença específica do humano, que é a racionalidade, entre elas, por exemplo, a vida política, que por sua vez só é possível através da linguagem, através da comunicação. E daí decorrem todos os nossos problemas de construção de identidade. O que é que justifica, por exemplo, que se todos nós partilhamos de uma mesma natureza, se essa natureza é universal, se os predicados que são inerentes a ela podem ser atribuídos a todos os seres humanos, então o que é que justifica a diferença entre os homens? Por exemplo, o que é que legitima a existência... Diferença de cor, diferença de gênero, diferença de preconceitos. Isso. Chama poder, não é isso? Poder. O que é que justifica... A ideia não é fingir diferenças para poder dominar? Pois é, a ideia é justamente essa. Básica é essa, não é isso? Agora, como é que nós podemos passar do fato da diferença natural entre os homens, de tamanho, força, vamos chamar cor de da diversidade. Pele, da diversidade, que é uma palavra mais a relação que importa de submissão de alguém, como negros com brancos, como foi com a escravidão e etc, etc. Esta relação, ela tem uma forma também. Ela tem a forma do mando e da obediência. Relação de domínio. Que esta relação de domínio existe é inegável. Né? Isso você pode pegar em toda forma de sociedade. Então, mas você acha que é inerente à natureza humana buscar essa relação? Porque você fala assim, não, somos todos iguais. No final você fala, diversos, mas iguais, porque nascemos do mesmo barro, né? Usando uma expressão bíblica. Mas assim, ao mesmo tempo, acho que não se viu ainda, a não ser que eu não sou, você é melhor nisso que eu, muito melhor, não se viu ainda na história algum momento onde a tal igualdade tivesse acontecido de verdade. Ou seja, será que não é uma ilusão da nossa parte, ou um desejo que sejamos iguais? Quer dizer, no sentido, sempre alguém está tentando sobrepujar alguém. Será que isso não é também a nossa natureza? Vou chamar de mal, porque não é necessariamente o mal, é uma discussão. O mal é uma discussão mais complexa ainda, mas assim, esta coisa má de tentar sobrepujar o outro, ter poder sobre o outro, também não é da nossa natureza? Pois é, veja, a implicação extraordinária de uma resposta positiva ou negativa à sua pergunta. Digamos que sim. Digamos que esta tendência de impor aos outros a nossa vontade seja humano, faça parte da nossa natureza. Portanto, ela já está legitimada pela própria natureza. Não tem que se perguntar. É o que muita gente usa, inclusive. Quando
erradamente usa o Darwin, né, para dizer que o cara não entende nada de Sem Darwin, para dúvida. dizer da lei do mais forte, que não existe, né? Sem dúvida. E as pessoas justificam a partir daí, não é isso? Pois é, mas veja, isto é uma opção teórica que se faz, é uma opção teórica De e uma vida. opção política, uma opção ideológica. O que é que dá a esta relação, que nós chamamos de autoridade, a sua legitimidade? A grande resposta Boa, eu quero saber. propriamente moderna é essa, é a natureza humana. A natureza Somos humana, assim. somos assim e, mais ainda, somos todos rigorosamente iguais. E aí você pode pegar, por exemplo, como marco histórico, os teóricos do justnaturalismo. E todos eles, mesmo aqueles que são radicalmente inimigos uns dos outros, por exemplo, Rousseau e Hobbes, eles partem da mesma constatação: os homens são iguais. Eles nascem absolutamente livres e absolutamente iguais. As diferenças que vão se estabelecer em termos de relação de autoridade, de mando e de obediência são algo que decorre de um pacto que os homens fazem, de um contrato que eles instituem, que estabelece não somente uma relação de associação, as cívitas, a cidade, a res pública, né? Mas também o pacto de associação vem junto com o pacto de submissão. E, portanto, aquilo que legitima a autoridade política, a relação de mando e obediência, o Leviatã, por exemplo, é justamente o pacto que foi feito. Então, não é preciso recorrer a Deus, não é preciso recorrer a uma providência, uma inteligência inscrita na natureza, basta apenas o homem e a sua natureza de ser racional, de ser livre. Mas de ser animal também, não é? Sem dúvida, porque justamente porque civilização é uma construção, não é isso? Esse ímpeto para se apropriar das coisas faz parte da natureza animal do homem. Na verdade, se você quiser, são duas as grandes paixões que nos levam ao estabelecimento desses dois pactos de associação e de sujeição, que são medo da morte e o desejo de ser feliz. Se você quiser, o medo da morte, e a isso estão ligadas as duas grandes correntes de força de todo ser humano, que é a autoconservação e a reprodução. Freud, né? Assim, a gente está esbarrando nele, né? Veja, isso antecede de muito a Freud. Não, claro, vai Freud depois, como formulação, sem dúvida, óbvio que antecede ao Freud. Sem dúvida, claro, sem como dúvida. formulação. Então nós vamos construindo estas nossas, digamos assim, identidades, né, que são construções históricas. Essa, por exemplo, eu estou dizendo, ela nasce num momento bastante preciso da história do Ocidente, né, na encruzilhada que se forma lá na origem entre a herança que nós recebemos da Grécia e de Roma e a herança que nós recebemos do mundo judaico-cristão. É isso que, digamos, é essa bifurcação que dá o Ocidente. Nosso caldo de cultura. O nosso caldo de cultura. E que, fim da Idade Média, com o séquito das transformações que são de ordem econômica, que são de ordem política, que são de ordem social, com todo esse conjunto de transformações na sociedade, isso implica, por exemplo, a remodelação, a reconfiguração da nossa autocompreensão acerca de nós mesmos, de quem somos nós. E se a nossa autocompreensão até então tinha como referencial supremo Deus e a autoridade divina, a partir do movimento das luzes, a partir do surgimento dos Estados-nação, a partir da configuração da sociedade burguesa, em que a burguesia acaba por assumir, digamos assim, o controle político das decisões, que até então estava sob a condição do clero e da aristocracia, tudo isso altera fundamentalmente a nossa autocompreensão. E a nossa autocompreensão, ela é fundamentalmente republicana. É esta que nasce junto com o constitucionalismo moderno, segundo a qual nós somos, antes de tudo, todos nós, igualmente livres.
né? Iguais perante a lei. Será que não é bom assumir o pavor de não ter certezas? Olha, isso que você fala me faz lembrar de uma passagem que eu acho muito interessante e que faz parte de um texto que é bastante conhecido e eu acho que define de maneira muito pertinente o que você acaba de falar. O texto chama-se O Futuro de uma Ilusão, é um texto do Freud que chama-se O Futuro de uma Ilusão. A uma certa altura desse texto, o Freud simula um diálogo entre um representante da ciência e um representante da religião. E depois de ter desenvolvido a tese de acordo com a qual a religião é uma espécie de neurose coletiva da humanidade, o Freud vai dizer, bom, mas quais são os benefícios, quais são os ganhos que a ilusão religiosa traz e que por causa disso explica o sucesso da religião? A religião provê aquilo que nós mais precisamos, isto é, uma espécie de proteção que nós buscamos diante da fragilidade que nós sabemos que somos. Portanto, a religião... E nos dá uma explicação simples. Claro, ao alcance de todos. Confortável. Nos conforta. Isso. E simplesmente nos dá, digamos assim, uma espécie de esperança de que nós podemos manter sob controle o essencial da nossa vida e que isso está posto sob o poder ou sob a égide de uma autoridade, em geral paterna, que sabe tudo, que nós que é não onipotente, sabemos. que é onisciente e que sempre decide pelo bem. Ou seja, a religião satisfaz o nosso desejo infantil de ser protegido, cuidado, abrigado, então, as suprido. utopias não são iguais? Pois é. Uma maneira não religiosa de também tentar aplacar então, o interlocutor do Freud vai dizer assim, bom, muito bem, suponha que a religião seja isso mesmo. Por que você quer destruir essa ilusão que nos dá tanta segurança e que nos promete pelo menos uma felicidade, ainda que ela seja imaginária? O que você tem para oferecer no lugar disso? O que a ciência tem para colocar no lugar daquilo que a religião promete, daquilo que a religião garante nas suas promessas, em termos de benefícios que causa para nós? Você só me tira a ilusão da religião e daí, né? E o Freud diz o seguinte, me dá olha, nada. O nosso Deus Logos, o nosso Deus Razão, ele não é onipotente, ao contrário do Deus da religião. Ele pode fazer algumas coisas, outras coisas ele não pode fazer. Aliás, ele é obrigado a dizer que esta onipotência imaginária que as religiões apregoam é um traço infantil da personalidade coletiva do gênero humano, que carece deste ideal justamente para satisfazer os seus próprios desejos, mas isso é uma satisfação de desejo e não realidade. O nosso Deus Logos, embora não seja onipotente, embora ele possa poucas coisas, aquilo que ele pode é efetivamente real. Então, a ciência permite que nós tenhamos um controle real, limitado, mas real, sobre os processos naturais e que torna possível, então, que nós tenhamos um domínio sobre os processos da natureza e colocamos a serviço dos interesses humanos. Isso é o que diz o Freud. Este tipo de alteração na própria natureza da ciência traz consigo uma consequência extremamente complicada, que é dizer, a cada progresso técnico-científico existe, junto com ele, uma injunção quase que irrecusável, uma espécie de compulsão à sua utilização. Porque a nossa sociedade se configurou de tal maneira que a tecnociência se transformou na sua principal força produtiva. De tal forma, consumo, isso, o que roda, o que roda a economia. Isso, prefeito. Isso. A saber, sociedades como as nossas
nas quais a ciência se transformou na principal força produtiva. É uma sociedade cuja sobrevivência e cujo progresso depende da atualização permanente do potencial tecnológico. Sociedades que são tecnologicamente estacionárias são sociedades condenadas a desaparecer ou a figurar simplesmente na periferia do sistema. Sociedades que têm perspectiva de futuro hoje são sociedades que têm capacidade de manter atualizado e gerar novas tecnologias. É isso que nós vemos acontecer hoje em todas as esferas da sociedade, não é só na economia. Essa ideia de que a racionalização dos processos se espraiou por todas as esferas da sociedade e, tanto quanto na economia, exige atualização praticamente compulsória do seu equipamento tecnológico, afeta o setor da cultura, afeta o setor da educação. E do comportamento e das relações das pessoas. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, esta é... Isso te preocupa? O grande problema é esse, quer dizer, será que nós seremos capazes de resolver, através da atualização do nosso potencial tecnológico, todos os nossos problemas humanos? Tem gente que aposta nisso, né? Isso é a forma atual da utopia. Tem gente que aposta nisso. É isso que se diz isso que é a forma atual da utopia. Da utopia, a nova utopia. Não, tudo bem, uma hora a gente vai chegar lá e a tecnologia vai resolver. O que é pior, não vai fazer a não ser pela tecnologia. Todos os problemas que o progresso tecnológico criou só são resolúveis via desenvolvimento ainda... Então, é interessante isso que você está falando. Mas você acha que isto é um fato ou isto é algo que se acredita mesmo não sendo um fato? Tem uma grande parte disso que é fato. Nós estamos hoje vivendo um tempo onde a distinção que até poucos anos atrás era muito clara entre natureza e artefato, e produto da técnica humana, esta diferença que era óbvia para toda a nossa história, até o nosso mundo, começa a se desfazer. Ela desaparece e está desaparecendo numa velocidade hoje absolutamente Me dá um exemplo exponencial. Do que você está falando. Por exemplo, quantos de nós somos capazes de viver sem a mediação de um componente tecnológico? Eu, por exemplo, só estou te ouvindo aqui porque nós estamos sentados nós dois. Eu uso 2 chips aqui no ouvido. Quando você usa um aparelho celular, quando você usa qualquer tipo de equipamento técnico que te permite, por exemplo, orientar-se no mundo, ou potencializa... Eu sou um pouco mais novo que você, mas eu vivi sem isso. A humanidade viveu os últimos 200 mil anos, desde lá de trás, desde que virou homem, depois 100 mil anos, depois 10 mil anos. E não foi tão mal. Você acha então que hoje é indissociável? Olha, o que aconteceria se nós ficássemos 24 horas sem a rede internet? Eu acho que a catástrofe maior é econômica. Só? Né? Só econômica? Não, dependendo de cada um, obviamente, tem gente que ia ficar maluco, mas assim... Não é só econômica. Por exemplo, você não iria mais a nenhum laboratório. Você não iria mais a nenhum consultório médico. Você não iria mais a nenhum fórum jurídico. Eu entendo, mas eles existiam antes da internet, mas não existem mais. O problema é que... Que eu me lembre, eu ia, entendeu? Nesses lugares todos antes. Pois é, mas agora... Eu e meu pai, meus avós, né? Pois então, bem, eu entendo o que você está falando. Você, seu pai, seus avós, eu também. Agora, eu entendo o que você está falando, que virou uma coisa muito interdependente, a nossa existência com a tecnologia. Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, tem uma história grande de alguns milhares de anos que provam que não é muita verdade. Ela é uma verdade atual, mas a gente existiu bastante. Quanto tempo sem você usava o telefone de discar? Há quanto tempo atrás? Não é muito, para falar a verdade. Tem uns 20 anos. Preciso. É. Você percebe? A resposta que você me dá é a mais eloquente de todas. Não é muito. Nós vivemos
milênios sem telefone. A partir do momento em que o telefone foi inventado, entre o telefone e o celular, o tempo que se gastou é uma loucura. É muito pequeno. É uma loucura. Nós tínhamos uma certa compreensão de natureza humana, que eu nem vou dizer que nós herdamos de Sócrates, Platão e Aristóteles, ou de São Paulo, etc. Eu não estou me referindo a isso, estou me referindo ao nosso mundo moderno, do século XVI para cá. Isso se altera em uma velocidade espantosa a partir do momento em que a tecnociência, isto é, a ciência no sentido que nós a conhecemos hoje, passa a se desenvolver e a progredir em escala exponencial. Então, se nós, até, por exemplo, meados do século XX, tínhamos aí a química como sendo a grande ciência, a grande, digamos, novidade do ponto de vista cultural, hoje nós não estamos falando mais nisso. Nem sequer na biologia. Hoje nós estamos falando aqui em nanotecnologia, em biologia molecular, em genética. Ou seja, nós estamos falando em uma revolução cultural que altera profundamente a nossa compreensão de humanidade. No final do século XX, 1999, um filósofo alemão chamado Sloterdijk escreveu um pequeno livrinho chamado Regras para o Parque Humano, que você deve conhecer. Regras para o Parque Humano é pensado pelo seu autor como uma resposta à célebre carta de Heidegger sobre o humanismo. O que é o humanismo? E Sloterdijk coloca então, em 99, na Alemanha, depois da queda do Muro de Berlim, com toda essa carga histórica, com toda essa carga política que a Alemanha tem em relação, por exemplo, à eugenia, ele coloca na ordem do dia a discussão que é nossa hoje, antropotécnica. Os progressos... Ciborgue, não é isso? No final? Isso. Que você assistia quando era adolescente, ou também passava na televisão. Só que isso não é ficção. O Homem de 6 milhões de dólares. Isso não é ficção científica. Não, hoje não é mais. Hoje é real. E é real também e está começando ainda. E ainda está começando. É real, mas ainda está no começo. Ainda está no começo, só que se você aplica, por exemplo, aquilo que o Kurzweil chama de lei do progresso acelerado, o crescimento exponencial, tem uma fórmula matemática para isso, inclusive, significa dizer que aquilo que precisava de 100 anos para acontecer no passado, hoje precisa de 10 horas. Ou, digamos, 100 horas. E que o passo que se dá do telefone ao celular vai ser encurtado, digamos assim, em uma escala irrepresentável para nós, do celular aquilo que vai substituir o celular. E que certamente vai acontecer. Não como uma previsão utópica, mas como um resultado posto pela lógica e pela dinâmica do progresso tecnológico. Que está acontecendo. Ora, isso altera o nosso modo de compreender a nós mesmos. E aí vem a sua primeira questão, a saber o que vai acontecer quando nós formos capazes de fazer aquilo que o Sloterdijk chama de antropotécnica. O que é uma antropotécnica? Uma antropotécnica é uma recriação integral do planejamento humano, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista político. Quer dizer, nós seríamos então agora, eventualmente capazes de realizar todas aquelas utopias que no passado eram puro fruto de uma imaginação ociosa. Talvez o capitalismo, e não mais o capitalismo selvagem, mas um capitalismo de alguma maneira colonizado, seja a forma de organização da sociedade política que esteja mais em sintonia com a dinâmica do progresso tecnológico. Isso significa uma modificação, olha, de fio a pavio do nosso modo de compreender
os fenômenos sociais, os fenômenos históricos, os fenômenos políticos, e inclusive a nossa própria relação com a técnica. Você sabe que eu estou ficando com medo dessa nossa conversa? Eu não vou dormir hoje. Agora, de qualquer maneira... Mas isso é muito bom, porque é só assim, é só porque quando eu já a gente... achava que o futuro não era muito bom, mas eu estou achando que é horrível. É só quando a gente se espanta e sai de determinados... Eu já não estava muito otimista. Mas agora, vou fazer um exercício, eu sei que é sempre chato esse exercício. Corta, nós estamos em 2097. Como que nós vamos ser? Então, deixa eu te dar... Eu sei que é uma bobagem, mas assim, eu acho que ajuda a dar Deixa eu te dar uma dimensão do que a gente está falando. Um prognóstico. Se você pega os futurólogos, especialmente esse pessoal ligado ao transhumanismo, essa pergunta está respondida. E está respondida, não precisa chegar até lá. Para eles... 50. 45, por aí, você vai ter... não quero fugir da sua pergunta, eu quero, portanto, mantê-la bem viva diante dos olhos. Tá. Pego esse exemplo, portanto, porque esse é um exemplo bastante atual. Então você vai ter o que eles chamam de engenharia reversa. O que é que significa engenharia reversa? A capacidade de você criar, através de modelos tecnológicos artificiais, certas competências cognitivas do cérebro humano. Ou seja, uma espécie de modelagem artificial do cérebro humano, né, de dentro para fora, na verdade, que você recria, é por isso que chama-se reversa, isso, lá, depois você volta, recria no computador. O computador, veja, então o que é que significa isso? Você pega todas essas habilidades cognitivas, mas também afetivas do cérebro humano, tá? Recria isso em termos de engenharia, ou seja, em termos de um pool de ciências interligadas, né? Basicamente, fundamentalmente, matemática, lógica e informática, ciências da informação, a isso eles dão o nome de inteligência artificial. Basicamente é isso. Mas isso não funciona sem neurofisiologia, né, que é a forma de você reconstituir os circuitos neurológicos que... Ou reproduzir de alguma maneira a base, isso, como a gente funciona. A base fisiológica dos processos informacionais que se dão no cérebro humano. E você constrói uma máquina capaz de processar informações com uma velocidade espantosamente maior do que a do cérebro humano. Isso já isso nós já temos. Está morrendo de medo disso, ele já fala isso. Ele já fala, nós estamos indo por um caminho que vai ser um horror, porque a máquina vai nos superar em 10 anos, né, do ponto de vista de capacidade de raciocínio. E o que isso vai dar? Ele mesmo já tem medo. Se ele tem medo, imagina eu. Olha, de camundongo já está feito. Estão tentando fazer de chimpanzé. E o pessoal do Instituto de Transhumanismo acha que dos 2045, 2050 eles vão conseguir replicar, em termos de engenharia reversa, o cérebro de um cérebro humano. Se eles fizerem isso, eles serão capazes de construir um outro programa computacional que é capaz de processar, de armazenar, registrar, catalogar e processar informações. Para você ter uma pálida ideia, Google, essas coisas hoje, seria uma espécie de bisão, carroça, carro de boi. Tá? E todo o nosso aparelho cognitivo, nosso aparelho mental, a nossa mente estaria hoje, digamos assim, reconfigurada, reconstruída em termos de circuitos neuronais e em termos de acoplamento do cérebro humano aos artefatos robóticos, nanotecnológicos. Aí volta lá para o homem de 6 milhões de dólares. Né? Isso. Quem seremos nós? A mesma dificuldade que eu tive de responder a primeira, eu necessariamente tenho de responder a segunda. O que eu posso lhe dizer é que existem elementos na nossa história, nesse nosso processo de constituição penoso, dolorido, sofrido, de
configuração do homem ao longo do tempo, existem inúmeras virtualidades que permanecem presentes, algumas delas apenas em estado de latência, outras manifestamente aí postas diante de nós. Portanto, existe um enorme patrimônio, vamos dizer assim, de virtualidades que nós temos que ainda não está, por assim dizer, tornado estéril e nem desertificado. Talvez a esperança que nós tenhamos de futuro passe necessariamente pelo resgate dessas possibilidades que em nós ainda não foram plenamente desenvolvidas. Sabe o que me parece isso? Um desejo que você tem muito grande, porque a tua linha de raciocínio não leva para isso. Pois é. É um desejo muito grande de você estar errado. Você mesmo ter esse desejo. Veja, olha bem, vou te dar um exemplo de como, ao meu ver, pelo menos não. Para que nós tenhamos todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, etc., nós precisamos fazer uso de um potencial que é nosso, que está ligado à nossa história mais arcaica e que tem a ver com aquilo que desde sempre nos torna humanos. Por exemplo, a poesia. Eu acho que, na origem, ciência e poesia são duas coisas que caminham muito juntas. E que, ao longo desses nossos últimos séculos, nós não temos feito senão nos afastar desse parentesco, romper os laços iniciais que ligavam a nossa especulação com a poesia. Então, esse eu acho um caminho. O caminho de que o homem se reaproprie, digamos assim, retome a sua relação essencial, sua relação originária, constitutiva, com aquilo que é próprio dele, isto é, com a linguagem. E que, digamos assim, seja capaz de perceber que aquilo que nós podemos, dada a nossa condição de seres de linguagem, é muito mais rico do que a configuração que nós demos a esse potencial no nosso tempo presente. Eu entendo perfeitamente. Acho que nós estamos aquém do que nós poderíamos ser. Mas não necessariamente nós estamos caminhando para ser o que poderíamos ser, não é isso? Isso. Pelo contrário, nós estamos caminhando a passos largos para tornar... nos afastarmos do que poderíamos ser. E mais... Nós sermos menores do que poderíamos ser. Isso. Nietzsche deu uma palavra para isso que eu acho fundamental. Aliás, o Fukuyama, no último livro dele, ele... nem sei se é o último, mas se não for o último, é o penúltimo, em que ele fala sobre o fim da história e os últimos homens. O Nietzsche tem uma imagem poética para isso, que é a sociedade dos últimos homens. A sociedade dos últimos homens é a sociedade do homem menor, do homem diminuído, do homem anão. A sociedade dos últimos homens é a sociedade dos inventores da felicidade. Os últimos homens inventaram a felicidade. E, portanto, todos vivem felizes. Só que essa felicidade é bagatela. Ou seja, para que você possa transformar o ideal de felicidade na felicidade dos últimos homens, é preciso que a felicidade seja amesquinhada de tal maneira que ela se torne um produto, um artefato, alguma coisa que você constrói e replica industrialmente. Então, hoje nós temos Prozac para isso, Viagra para aquilo. Podemos dizer que, infelizmente, seremos todos felizes. Isso. É isso? Isso aí. Ou seja, mediocremente felizes. Muito bom. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.